Os slides que eu vou apresentar para vocês hoje foram feitos não por mim, foram feitos pela Vitória, que é minha namor. Então, agradeço a ela. Fica registrado aqui no plágio descarado dela. Isso. Deixa eu abrir o chat aqui, que se você manda mensagem, eu não sei se mandou. Beleza. Vamos que vamos. Minha gente, relações ecológicas, o que seria isso, hein? Você já deve estar se perguntando. Uma relação, ok. Aí você lembra, o que é ecologia? O que a gente está estudando em ecologia? A própria ecologia, ela já se trata de estudar relações, né? Então, se você parar de pensar em relações ecológicas fica até uma coisa meio redundante. É tipo, relações das relações entre seres vivos e meio ambiente. Tipo assim, né? Se você quisesse mudar a palavra ecológica para o que a gente estuda em ecologia, que é as relações entre seres vivos e seres vivos e meio ambiente, seres vivos entre si, mas tem certo sentido. Não é uma idiotice completa, como parece. Na verdade, tem certo sentido, tem bastante sentido, porque estudar relações ecológicas se trata, mais especificamente, de estudar relações estabelecidas entre indivíduos da mesma comunidade. E pode parecer muito bobo eu falar isso, mas é fundamental que os indivíduos estejam vivos. Aí você pode pensar, nossa, que coisa mais idiota, é claro que eles estão vivos. Mas não é idiota. Não é óbvio. As coisas não são óbvias, gente. Pergunto a vocês. Um urubu, quando ele come uma carcaça, ele está desempenhando uma relação ecológica? Ele está fazendo algo ecologicamente importante ali. Ele está funcionando como um detritívoro, um carniceiro, né? Ele está comendo carniça. Mas vocês vão perceber que essa relação do urubu com a carniça, ela não vai aparecer ao longo dessa aula, porque a carniça não está viva. Aqui a gente vai tratar as relações ecológicas, esse assunto dentro da nossa matéria, ele trata de relações entre um ser vivo e outro ser vivo. Os dois precisam estar vivos. Eles podem ser da mesma espécie, eles podem ser de espécies diferentes, a relação pode ser boa, a relação pode ser ruim, do ponto de vista de cada um, mas eles têm que estar vivos. Essa relação tem que ser entre dois seres vivos mesmo, tá? Então, a gente não vai ver o urubu comendo carniça. A gente pode dividir, a gente pode agrupar todas essas relações que a gente estuda em alguns grupinhos. Os dois primeiros, que eu quero esclarecer o que significa com vocês, a palavra já indica, mais ou menos, né? Quando a relação se dá entre indivíduos da mesma espécie, por exemplo, um ser humano com outro ser humano, é uma relação intraespecífica. Quando a relação se dá entre indivíduos de espécies diferentes, por exemplo, eu e minha cachorra, é uma relação interespecífica. Ok? A palavrinha já indica mais ou menos do que se trata. Eu também posso classificar essa relação, seja ela intra ou interespecífica, em harmônica ou desarmônica. A relação, ela vai ser, sempre eu estou tratando da relação entre dois indivíduos, ok? A relação ela vai ser harmônica quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos na coisa. Indivíduos envolvidos. E ela vai ser desarmônica quando houver prejuízo para pelo menos um dos indivíduos. Então, a gente tem aqui no exemplo das desarmônicas, um leão, né, uma leoa, mais especificamente, predando, comendo, matando, né, ela vai matar, vai acabar matando a zebra. É claro que do ponto de vista da zebra, isso é muito ruim, porque ela está morrendo. E do ponto de vista do leão, é bom. Aí você fala, nossa, mas como que é desarmônico? O leão está indo bem. Exato. Pelo menos um dos indivíduos precisam se dar mal nessa relação para ela ser desarmônica. É muito importante. Algumas relações harmônicas, para um dos envolvidos, ela não está sendo boa a relação, mas também não está sendo ruim. Tá? Então, a gente vai ver relações onde um está se beneficiando e o outro está cagando para aquilo. Se é bom, se é ruim, não está acontecendo nada com ele. Não está nem tchum. Muito importante. Sejam as relações harmônicas ou desarmônicas, elas são importantes para o equilíbrio das populações. Então, isso pode confundir. Por exemplo, vocês podem ter visto outro professor, o Rodolfo, ou eu mesmo já falando, vou seguir no exemplo da zebra e do leão.
Você pode pensar, ué, mas é bom para a zebra, o leão, comer uma zebra? Aí eu pergunto, por quê? O seu colega aí do seu lado pergunta por quê. Não está do seu lado, né? Imagina que tá. Aí você me fala de maneira muito inteligente que é muito importante que os leões se alimentem das zebras. Afinal, se não tiver leões para se alimentar das zebras, a população de zebras explode, aumenta muito. E se a população de zebras aumenta muito, você vai lembrar lá da cadeia alimentar, né, do equilíbrio da cadeia alimentar, você vai pensar, se não tiver predador, os herbívoros aumentam muito. Se os herbívoros aumentam muito, não existe alimento suficiente e a população entra em colapso. Então você fala, é bom o leão comer a zebra do ponto de vista da população zebra, da espécie zebra. Porque se o leão não comer, a população vai entrar em desequilíbrio em algum momento. Então o leão controla, o predador controla a população predada. E eu vou concordar totalmente com você. De fato, é muito importante para a zebra, para a população de zebras e para a espécie das zebras e para o ecossistema africano, né? Como um todo, as savanas africanas como um todo, que os leões estejam ali fazendo o papel deles. Acontece que não é esse o ponto de vista. A gente está tratando de um indivíduo com outro indivíduo e é ruim para o indivíduo morrer, para essa zebra morrer. E convenhamos que a zebra ela não tem essa clareza, né? Muitas vezes a gente gosta, as pessoas gostam de tratar a natureza como uma coisa romântica, tipo assim, ah, não, a gente vê uma imagem, ah, não, a zebra se sacrificou para a população, sabe? Tipo assim, não, eles estão protegendo os idosos, eles estão protegendo os jovens. Eu sinto desapontá-los, se vocês acreditam nesse tipo de relação romântica, mas normalmente, para não dizer sempre, as relações são de fato egoístas, tá? Na natureza. Então a zebra está preocupada em não morrer. É claro que ela não tem a clareza como a gente tem de preocupação, de ele vai me comer, eu sei, eu estou vivendo na savana da África. Ela pensa de maneira diferente, mas se ela pudesse responder, eu garanto para vocês que ela não ia falar, eu estou sobrevivendo aqui, eu vivo para a minha espécie. Ela vive para ela mesma, tá? Isso não é de forma alguma chato, ou feio, ou triste. Isso deixa a coisa mais bonita ainda, pelo menos do meu ponto de vista. Que a coisa é natural, do jeito que ela é. Recomendo para vocês um livro chamado Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Ele é meio bocó, na minha opinião, em algumas coisas, mas academicamente falando, biologicamente falando, quando ele vai falar de evolução, quando vai falar de biologia, o cara é muito bom. Então, e escreve muito bem, recomendo para vocês, o Gênio Egoísta. Então vamos que vamos, que eu me empolguei aqui. Mas vai ser rapidinho. Primeiro tipo de relação que a gente pode conhecer é o tipo de relação sociedade. A sociedade é um tipo de relação intraespecífica, que acontece entre indivíduos de uma mesma espécie, e ela é harmônica, ela é boa para todo mundo que está envolvido. Então, por exemplo, uma sociedade de formigas, uma sociedade de abelhas, os insetos sociais são os exemplos mais famosos de sociedade. Abelhas, cupins, formigas. Com curiosidade, não sei se vocês sabem disso, nem toda espécie de formiga forma sociedade, nem toda espécie de abelha forma sociedade, nem toda espécie de cupim forma sociedade. Algumas espécies formam. Essas são as mais famosas, de fato. Vai formar colmeia, nem toda abelha forma colmeia. E sociedade também. Conceito de sociedade: cooperação entre indivíduos da mesma espécie, em que há divisão do trabalho, e eles são separados anatomicamente. Então, você consegue pensar e olhar de perto a abelha rainha, a abelha macho, a abelha operária, a abelha soldado, e a mesma coisa, desculpa, eu falei abelha, mas as formigas aqui nesse exemplo, e a mesma coisa para as abelhas. Você pode achar estranho, né, separados anatomicamente, mas é óbvio que eles são separados, são indivíduos diferentes. Pois é, jovem gafanhoto. Não é bem assim, porque a gente também tem um tipo de relação intraespecífica harmônica, que é o tipo colônia. Só um minuto, gente, que de novo vou ter que colocar na tomada aqui. A relação do tipo colônia, ela vai lembrar, em certo aspecto, o tipo sociedade. Porque a definição de colônia é indivíduos ligados anatomicamente, podendo apresentar ou não divisão de trabalho.
certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que é uma colônia? Esses indivíduos, eles estão tão próximos, eles vivem harmonicamente, unidos, eles estão tão próximos um do outro, que eles vivem, de fato, colados, literalmente unidos, fisicamente. Então, uma colônia de corais, uma colônia de bactérias, tem outro exemplo aqui, uma colônia de bactérias. As bactérias, elas estão muito próximas umas da outra, vivendo juntas, não tem uma separação. É muito difícil você, praticamente impossível, na verdade, no caso das bactérias, você separar uma bactéria da outra. E é muito interessante, porque a gente vai, eu trouxe aqui mais como curiosidade, né, não é algo que eu quero me aprofundar, mas você ainda pode ter colônias onde existe divisão no trabalho e colônias onde não existe divisão no trabalho. A questão das bactérias é clara, não existe divisão de bactéria ali. Não existe uma bactéria, geralmente, pelo menos, não existe bactérias fazendo a defesa, bactérias procurando alimento, caçando, bactérias que fazem alguma coisa. Mas, olha que coisa absurda. Vocês podem olhar para essa foto aqui e achar que isso é um bicho só. A caravela é um parente das águas-vivas, ok? Parente muito próximo das águas-vivas. É um quinidário, portanto. E a caravela, isso aqui que vocês estão vendo, e onde eu estou passando meu mouse, não é um ser vivo, é uma colônia. Então, meu Deus. De fato, é uma colônia, e esses indivíduos, eles são unidos tão proximamente, tão intimamente, que parece um ser vivo só. Eu tenho indivíduos que eles vão desempenhar o papel de flutuação aqui em cima. Eu repito, parece que não é, né? Não parece que está um monte de coisa junto aí, parece uma coisa só. Não é, são muitos indivíduos unidos, muito intimamente. Tem indivíduos, um grupo de indivíduos que vai desempenhar o papel de flutuação e tem um grupo de indivíduos que vai desempenhar o papel de caça, né, de predação aqui embaixo. O que vai soltar as toxinas em contato com um peixe, por exemplo, e ser capaz vai permitir com que todos os indivíduos se alimentem. Então, é um trabalho muito íntimo, cooperado, né? É organizado, é coordenado, é uma coisa muito bonita. E como estava escrito aqui, né, para não deixar passar também, normalmente esses indivíduos, eles se reproduzem, no caso das bactérias isso é muito claro, de maneira assexuada, então a bactéria vai se dividindo, não tem troca de gametas, não tem reprodução sexuada, então vão surgindo clones, né, e esses clones, eles, do jeito que eles nascem, né, entre aspas, do jeito que eles surgem a partir da divisão, ali fica, e vai formando a colônia, vai fazendo a colônia crescer, e por aí vai. Então, normalmente, esses indivíduos, eles são intimamente relacionados também geneticamente, certo? Porque pode ser, se eu colocar uma única bactéria, conseguir pinçar uma única bactéria numa placa de Petri, que é esse objeto aqui, onde a gente cultiva bactérias, se eu conseguir pinçar uma única bactéria e colocar ela ali, é muito possível que essa única bactéria dê origem a uma colônia. E é claro que todas as bactérias ali vão ser clones umas das outras, porque elas surgiram a partir de um ancestral comum, digamos assim. Ainda que a gente não esteja tratando de evolução. Aí a gente entra em outro tipo de relação intraespecífica ainda, só que ela é desarmônica. Ela não é boa para um dos indivíduos envolvidos. O canibalismo é um exemplo famoso. O canibalismo é quando um indivíduo mata o outro da mesma espécie para se alimentar. E o canibalismo ele é muito curioso, porque, via de regra, o canibalismo ele vai acontecer em momentos muito específicos, em espécies muito específicas, como se fosse quase um ritual. Então, por exemplo, a aranha, a viúva negra, aqui no caso, se alimentando do macho depois da cópula. A louva-a-Deus fêmea se alimentando do macho depois da cópula. Percebam que a louva-a-Deus fêmea ela não virou do nada e comeu o macho. Certo? É depois da cópula, quase como um ritual. Ou o canibalismo também pode acontecer em situações específicas também de estresse. Então, não sei se vocês já tiveram camundongo, eu já tive a oportunidade, né, como eu já falei para vocês, de trabalhar junto com o Rodolfo lá no laboratório, a gente trabalhava com camundongo, e se alguma coisa sai da linha, digamos assim, dentro da caixinha onde os camundongos ficam, se falta alimento por algum motivo, né, a intenção é que nunca falte, que seja um ambiente totalmente controlado. Mas se por aventura, se tiver muito camundongo dentro de uma caixa só, eles ficam estressados. Eles ficam tão estressados que eles brigam e aí eles acabam se matando e às vezes eles acabam se comendo, praticando canibalismo, numa situação de alto estresse.
Então pode acontecer. Percebam que o canibalismo ele não é uma prática comum. Nossa, tem uma espécie que come direto outros da mesma espécie. Pode acontecer, mas não é o normal. O normal é acontecer em situações específicas. Também tem a competição, também é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, mas, e da mesma forma, sempre vai ser ruim para um dos indivíduos envolvidos. Na verdade, a competição vai ser ruim para os dois. Aí você pode falar, nossa, mas como assim? Vamos ver o conceito. A competição, ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie, que disputam por recursos não disponíveis em quantidade suficiente para todos. Então, por exemplo, aqui tem dois exemplos que são muito semelhantes, né? Disputa entre lobos e entre ursos polares. Normalmente, as competições se dão entre machos, né? São as mais famosas, pelo menos, entre os mamíferos. Lembrando, né? A gente está dando exemplos de animais porque são mais visíveis, mas tudo isso que a gente está falando também pode acontecer entre plantas, tá? Claro que o canibalismo não vai acontecer entre plantas, mas, enfim. O que acontece? O Zé, que é esse urso polar aqui da esquerda, e o João, que é o urso polar da direita, eles brigam. Um deles ganha. Ele ganha, o João ganhou, no caso aqui, o João ganhou e ele dominou o território e dominou as fêmeas que podem aparecer ali. Aí você fala, ué, mas o João se deu bem e o Zé não. Não é bem assim, os dois se deram mal, porque o João teve que gastar energia para disputar o território, percebe? Então, mesmo quem ganha a competição, ainda se deu mal, porque ele gastou energia. Ele se machucou, ele ficou dias sem comer, ele perdeu tempo com as outras fêmeas, então ele sempre sai perdendo. Todo mundo sai perdendo na competição. Tem um resuminho aqui das relações intraespecíficas. Relações intraespecíficas harmônicas, a sociedade e a colônia. Diferença entre elas. As duas são positivas para todo mundo envolvido. A diferença é que na sociedade existe divisão de trabalho e os indivíduos não são anatomicamente unidos. Já na colônia, eles costumam ser anatomicamente coladinhos, unidos, podendo haver divisão de trabalho ou não. Lembre-se da colônia de bactéria. Sociedade, insetos sociais, abelhas, formigas, cupins, principalmente. Mas eu também tenho relações intraespecíficas desarmônicas, como o canibalismo. Quem come está se dando bem, está ganhando energia, está obtendo energia a partir da alimentação. Quem é comido, né, quem serve de alimento, é óbvio que se deu mal. E claro que não foi muito legal para ele. Então, faz bem para um e faz mal para o outro. A competição é diferente. E lembre-se, mesmo quem ganha na competição, perde. Será que é uma lição de vida que a gente pode extrair aqui da natureza? Talvez. Preciso pensar um pouco sobre isso. A gente viu as relações intraespecíficas desenvolvidas a partir de indivíduos de uma mesma espécie. Agora a gente vai ver relações interespecíficas, começando com as harmônicas, da mesma forma. Mutualismo. Mutualismo acontece quando dois indivíduos se beneficiam e mantêm uma relação de dependência íntima também. Olhem para esse líquen. O líquen é uma das coisas mais belas que existem no planetinha Terra. O líquen ele é uma associação entre fungos e algas, podendo ser também entre fungos e cianobactérias. Você consegue olhar para isso aqui e diferenciar o fungo da alga? É muito difícil, você não acha? É tão difícil porque o líquen é uma associação muito íntima, muito próxima. O fungo, ele não consegue sobreviver sem a alga, e a alga não consegue sobreviver sem o fungo, pelo menos nessa situação. Isso é um mutualismo. A gente pode pensar também nas micorrizas, que é um exemplo de associação de fungos. As hifas dos funguinhos aqui se associam com as raízes de uma planta, qualquer que seja ela, né? Dependendo da espécie. O que acontece? Sempre há uma troca. Então, a gente pode pensar, o exemplo dos líquidos é clássico, é muito clássico. O que cada um está ganhando ali? Todo mundo está se dando bem. O que cada um está ganhando? Os fungos estão ganhando alimento, porque as algas são seres autótrofos, eles fazem fotossíntese. As algas, ao fazer fotossíntese e dar alimento, compartilhar esse alimento com os fungos, elas estão ganhando de volta proteção dos fungos. Proteção contra o dessecamento, que é morrer, né, porque está faltando água, enfim. Principalmente. Então, os dois estão se dando bem. Não vou ficar me alongando, mas a mesma ideia acontece nas micorrizas, bacteriorrizas, que é outro tipo de mutualismo.
sempre está sendo compartilhado algo, os dois estão se dando bem, a relação é positiva para os dois, é incrível. Os líquens é uma coisa tão incrível que o líquen se reproduz quase como se fosse uma espécie só. Ele se propaga como se fosse uma espécie só. E a gente não consegue, então o líquen, a gente dá o nome da espécie do líquen de acordo com a espécie do fungo que está ali, para você ver. Então, tipo assim, a micorriza é uma relação muito próxima, mas eu consigo separar o pinus aqui, né, a planta, do fungo. O líquen é muito difícil separar, praticamente impossível. Dando continuidade, a gente tem algo que se parece com o mutualismo, às vezes é chamado de mutualismo facultativo, que é a protocooperação. A protocooperação, ela acontece quando os indivíduos se beneficiam e podem viver de modo independente. Então, veja bem, esse exemplo do jacaré. A gente tem um jacaré aqui, com certeza é um jacaré, na verdade. Estou olhando, eu acho até que é. Enfim, vou tratar como se fosse um jacaré, mas pode ser que ele seja um crocodilo. Precisaria olhar um pouco mais de longe. Esse jacaré aqui, ele está com a boca aberta e tem um passarinho comendo os restinhos de comida que ficou preso no dente dele. O jacaré está se dando bem? É lógico. Porque o pássaro está limpando a boca, está fazendo uma limpeza nos dentes e na boca como um todo do jacaré. Isso é bom, está livrando ele de parasita, está livrando ele de, sei lá, uma infecção, enfim. E o passarinho está se dando muito bem porque está conseguindo comida fácil. Os dois vivem muito bem e se dão muito bem nessa relação. Só que eu pergunto para vocês, no caso do líquen, já dei essa resposta, na verdade. No caso do líquen, se a alga morre, o que acontece com o fungo? Também morre. Se o fungo morre, o que acontece com a alga? Morre. No caso do jacaré e do passarinho, se o passarinho morrer, o jacaré continua vivendo. Se o jacaré morrer, o passarinho continua vivendo. Não é uma dependência. Vai acontecer coisa parecida com os pássaros que consomem os parasitas, né? Carrapatinho do nosso búfalo aqui do lado. Se os passarinhos morrerem, é ruim pro boi, né? Pro búfalo, no caso. Ele vai ficar com muito carrapato, mas ele não vai morrer. Ok? Não é uma relação de dependência. Por isso é chamado de proto-cooperação ou só cooperação, às vezes, também. Tem vários nomes dessa relação aqui. Mais adiante, a gente tem outra relação interespecífica harmônica, o inquilinismo, onde o indivíduo obtém abrigo ou proteção ao se associar a outro, sem lhe causar problemas. Eu falei para vocês, algumas relações têm um indivíduo onde ele está pouco se lixando para o que está acontecendo. Veja bem, isso aqui pode parecer uma pedra ou um troço para vocês, mas isso é um pepino do mar, uma equinoderma. Talvez vocês já viram com o Rodolfo, acredito que sim. O que está saindo de dentro desse pepino do mar? Um fierastre, que é um peixinho. Esse peixinho, ele se abriga dentro do corpo do pepino. Então, ele entra e sai. Ele faz o pepino do mar de casa. Aí você fala, nossa, mas isso é horrível. É uma exploração do pepino. Só que o pepino do mar está suave, porque isso não faz nem bem nem mal para ele. O pepino do mar, ele não tem um senso como o nosso de, isso ele está me usando aqui, ok? Então, para o pepino do mar, isso pouco faz diferença. Não está causando dor, não está atrapalhando na alimentação, não está trazendo parasita, não está limpando parasita, não está fazendo bem, nem fazendo mal. Enfim, é uma relação ok, neutra para o pepino, mas é boa para o fierastre, para o peixinho aqui que está conseguindo abrigo. Aí a gente tem o comensalismo. Parece, até lembra o inquilinismo, mas é diferente, a gente vai ver por quê. E eu pulei aqui o negócio, né? E faltou, acho que eu excluí. Ficou aqui para frente, peraí. O inquilinismo. O comensalismo vai lembrar o inquilinismo, só que vejam bem. No comensalismo, apenas um indivíduo se beneficia também, sem causar prejuízo ao outro também. Só que essa associação ocorre em busca de alimento. Então, percebam, um exemplo do tubarão com as rêmoras. O tubarão, ele come, ele é um animal grande, né? Ele é meio espalhafatoso. Então, ele comeu lá uma foca, sei lá, e vai escorrendo sangue, vai ficando pedaço de carne, enfim, vai ficando restos de alimento perto do tubarão, em volta dele. Ele come e faz uma lambança. O que a rêmora faz? As rêmoras. Elas vão lá e ficam comendo esses restinhos de comida. E sobrou, então ela vai lá e come o resto do tubarão. Isso é bom para o tubarão? Não. Isso é ruim? De forma alguma, muito menos. Então isso é neutro para o tubarão, mas para a rêmora é boa. É bom.
relações muito parecidas, inquilinismo e comensalismo, só que existe uma diferença. Enquanto no comensalismo o indivíduo estava em busca de alimento, veja, a rêmora está atrás de comida. No inquilinismo, o indivíduo está atrás de abrigo ou proteção. Ok? E aí a gente tem um tipo especial de inquilinismo, as ordens aqui sem querer, tá? Peço desculpa por isso. A gente tem um tipo especial de inquilinismo, que é o inquilinismo das plantas, que é o epifitismo. Acontece a mesma coisa, a planta está atrás, né, de abrigo ou de proteção, e a orquídea é o exemplo mais clássico disso. A orquídea, ela fica no alto das árvores, mas ao contrário do que muita gente pensa, mas muita gente pensa mesmo, a orquídea ela não é uma planta parasita, ela não está fazendo mal nenhum para a planta que ela está hospedada. Tá? Então, ela simplesmente nasce, né, e cresce ali no galho de uma árvore maior. Isso não faz mal nenhum para a planta onde a orquídea está crescendo, mas para a orquídea é fundamental. É um caso específico de inclinismo, o epifitismo. A orquídea é uma planta epífita, acima de outra planta. Epifitismo. E, salvo engano, por fim aqui, relações eu acho que eu mudei a ordem dos negócios, por isso que saiu da ordem. Relações interespecíficas desarmônicas. A gente entra em outro grupo, né, o último grupo. Amensalismo ou antibiose. Por que eu dei uma gaguejada aqui? Eu quero falar para vocês que alguns materiais, pode ser que vocês vejam, o amensalismo e a antibiose sendo tratados como coisas diferentes. Eu confesso para vocês, vou ser bem sincero, que eu vejo esses materiais que tratam como coisas diferentes e eu leio a explicação deles e eu não consigo achar o que de fato faz a coisa ser diferente. Não vejo o que justifica ser tratado como coisas diferentes. Então, eu vou tratar, e normalmente, confesso que é tratado, amensalismo como sinônimo de antibiose. Mas, enfim, o que vai acontecer? É quando indivíduos secretam substâncias que inibem o desenvolvimento de indivíduos de outras espécies. Pode parecer bizarro, pode parecer estranho essa palavra, o significado, mas o exemplo eu tenho certeza que vocês conhecem, os dois, inclusive. Vocês já ouviram falar da penicilina? A penicilina ela é um antibiótico extraído a partir do fungo penicillium. O que acontece com o penicillium? O penicillium ele produz substâncias que matam as bactérias. A penicilina. Essa substância produzida pelo penicillium, ela não deixa com que a bactéria chegue perto dele. Aí você fala, nossa, isso é bom para o penicillium? Não é. Isso não é bom para o penicillium, porque não faz diferença nenhuma para ele. Eles não estão competindo por alguma coisa, o fungo e a bactéria. É indiferente para o fungo, nesse caso. Só que para a bactéria faz mal. Então, por isso que ela é desarmônica. Coisa parecida vai acontecer nas marés vermelhas, onde um grupo de algas, né, que são as algas de fogo, se vocês se lembram, a gente viu nas aulas de alga, a população delas explode, elas liberam toxinas, e essas toxinas podem fazer mal, inclusive matar organismos que estão passando por ali, golfinhos, peixes, ostras, enfim. Isso faz bem para a alga? De forma alguma. A alga não está nem vendo o que está acontecendo ali. Só que para os animais, que eu citei, faz muito mal. Eles podem ficar doentes ou podem até morrer. A gente tem também o predatismo. Essa talvez é a relação, eu me arrisco a dizer que é a relação mais famosa de todas. Todo mundo sabe o que significa, não precisaria nem explicar. O predatismo é quando o indivíduo captura e mata outro indivíduo de uma espécie diferente, para ele comer. O predatismo normalmente se refere a animais, porque os animais caçam e matam. Esse leopardo aqui casou uma gazela e matou. Poderia ser uma onça pintada caçando uma capivara, poderia ser um leão caçando um búfalo, poderia ser sei lá, qualquer coisa que vocês imaginarem aí, caçando outra e matando. A girafa, a gente sabe que é muito diferente, mas normalmente no ensino médio, pelo menos, a gente enquadra um pouco forçosamente, né? A gente estava forçado e enquadra os herbívoros aqui. Outros materiais vão trazer a herbivoria como uma coisa diferente, onde as plantas elas estão se alimentando de vegetais. Tem uma pequena diferença, pode parecer pouco, mas até um pouco relevante, que é o leopardo da foto matou a gazela. A girafa vai comer a planta e não necessariamente vai matar a planta. Está fazendo mal para ela, é claro. Mas não necessariamente vai matar. Ela pode comer só as folhas. Isso é uma diferença significante. Meio boba, só que quando você pensa é muito importante. E a gente tem o parasitismo. O parasitismo
Diferente, ele vai lembrar um predatismo. Pode parecer estranho falar isso. Só que assim como o leopardo está matando a gazela e comendo, um carrapato ele está fazendo mal para um cachorro, por exemplo. Só que ao invés do predatismo, onde o leopardo mata rápido a gazela, o carrapato ele faz mal e pode chegar até matar, dependendo do grau de infestação, um cachorro. Então, a relação do parasita com o hospedeiro é muito mais íntima do que uma predação, por exemplo. A predação é muito mais rápida. O parasita é uma coisa íntima. Ele fica muito tempo dentro do... ou fora, né? A gente tem endoparasitas que ficam dentro e ectoparasitas que ficam fora do animal. E por isso é uma relação muito mais íntima. O carrapato, ele não dá uma... Ah, chupei um pouquinho de sangue aqui do cachorro, vou em outro cachorro. Não, ele costuma ficar muito tempo ali. Principalmente quando a gente está falando de endoparasitas, então, uma tenha vai ficar a vida inteira dela dentro de um ser humano, talvez. Ou, pelo menos, a maior parte da vida dela. Não briga e assim por diante. E a gente tem nossa última relação interespecífica harmônica, prometo que a gente está chegando bem no finzinho, que é a competição. Então, se atente, eu tenho competição intraespecífica e tenho competição interespecífica. Tenho competição entre um leão e outro leão, e tenho competição entre um leão e uma hiena. A leão-leão a gente já viu, relação intraespecífica. Agora a gente vai olhar para espécies diferentes. Um exemplo aqui é o leão e as hienas. Assim, vocês já assistiram o Rei Leão, então vocês sabem dessa historinha aqui. O único animal que causa problemas de fato, né, que compete de fato e enche o saco dos leões, sem ser os seres humanos, que vai lá dar um tiro na cabeça deles, infelizmente, são as hienas. As hienas enchem o saco dos leões demais. Por mais que uma hiena não consiga bater de frente com um leão ou com uma leoa, um grupo de hienas, né, a união faz a força. E elas disputam alimento, disputam território, elas disputam bastante coisa. Elas competem. E aí a gente tem um resuminho das relações interespecíficas. As harmônicas, proto-cooperação, ela onde os dois fazem bem um para o outro, mas não é necessária o contato, não é necessária a relação. O mutualismo é quando os dois precisam um do outro. A relação é de dependência, como o líquen. O inquilinismo e o comensalismo, um está se dando bem, o outro não está nem tchum. O inquilinismo em função de abrigo e proteção e o comensalismo em função de alimento. Já nas relações desarmônicas, a gente tem o amensalismo barra antibiose, onde um está se dando mal e o outro não está nem vendo. Ficou positivo aqui, mas era para estar um zero, tá, gente? Um é indiferente e o outro não está nem vendo. No predatismo, um está se dando bem e o outro está se dando mal, por motivos óbvios. O leão que come está se dando muito bem, o búfalo que morre e é comido está se dando mal. Parasitismo, na mesma linha, o parasita se dá bem e o hospedeiro se dá mal. E na competição, os dois sempre se dão mal, tanto o leão quanto a hiena, mesmo que a hiena se dê melhor, ela ainda não se dá bem, ela se dá mal. Ok? Vamos praticar? Interromper a gravação aqui.